Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 17 da prova de Química do ITA de 2015, cujo tema é Cinética Química. Vamos ler a questão. Considere a seguinte reação química e a respectiva lei de velocidade experimental. Então temos 2 mols de monóxido de nitrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de dióxido de nitrogênio, e temos uma lei de velocidade que é de segunda ordem em relação ao NO e de primeira ordem em relação ao oxigênio, o que inclusive parece que faz a gente confundir que essa reação é elementar. Não necessariamente é, pode haver coincidências. Para esta reação, são propostos os mecanismos reacionais 1, 2 e 3 com suas etapas elementares de reação. Então temos o processo 1, mecanismo 2 e mecanismo 3. Não vou ler agora em detalhes, que a gente vai detalhar na hora de resolver. Dos mecanismos propostos são consistentes com a lei de velocidade observada experimentalmente? Então vamos ver quais são agora. Pessoal, seguinte, quando a gente tem uma lei cinética, ela eventualmente pode coincidir com o coeficiente da reação, tá? Mesmo que a reação não seja elementar, e sempre que a reação for elementar, aí é uma obrigação, né, de que os coeficientes que correspondem à ordem da reação sejam, na verdade, os coeficientes estequiométricos, sempre que for elementar. Tá? O que é, na verdade, um pouco difícil de acontecer, porque a maioria das reações são não elementares, acontecem em mais de uma etapa. Vamos ver como é que a gente faz aqui então, olha. Para isso, eu coloquei aqui, né, a referência, né, que é a reação global do processo, juntamente com a lei cinética. Então vemos cada equilíbrio aqui, cada mecanismo, né, passo a passo. Mecanismo 1, temos um equilíbrio rápido de NO e N2O2, correto? E esse N2O2 reage com o oxigênio formando um NO2. Se é um equilíbrio rápido, quer dizer que, à medida que a reação vai acontecendo, a concentração dessas espécies tende a entrar em equilíbrio, correto? O que significa que eu posso expressar pelo menos uma em função da outra. Então temos aqui uma constante de equilíbrio. Concentração dos produtos elevado a 1, né, que é o N2O2, concentração do NO elevado, N2O2 elevado a 1 e NO elevado a 2. Ok. E aí escrevendo N2O2 em função do NO. Agora, a velocidade ela sempre depende da etapa lenta do processo. Então, para essa equação que nós temos aqui, a velocidade é igual a uma constante de velocidade, concentração de N2O2, concentração de O2. Eu posso expressar a concentração de N2O2 em termos da concentração de NO, porque ele é gerado a partir de um equilíbrio rápido na etapa 1 do processo. Então, olha, a gente inclusive já fez isso ali em cima. Apenas substituindo então o valor da concentração de N2O2, nós chegamos nisso. Né? Constante de velocidade vezes uma constante de equilíbrio, que a princípio depende só da temperatura, né? Concentração de NO elevado ao quadrado e concentração de O2. Pensando então no produto de duas constantes como sendo uma nova constante, nós chegamos nessa lei cinética, que corresponde exatamente à lei cinética obtida experimentalmente, o que quer dizer então que o mecanismo 1 está de acordo com a observação experimental. Perfeito. Vemos agora mecanismo 2. De novo, a referência está ali. O mecanismo 2 tem também um equilíbrio rápido e uma etapa lenta. Então, olha, equilíbrio rápido, concentração de NO3, que é o produto, elevado a 1, e a concentração dos reagentes, NO e O2, cada um elevado a 1 também. E a velocidade da reação ela é sempre escrita em função da etapa lenta. Então tá lá, olha, a velocidade é igual a K, concentração de NO, que é o primeiro reagente, e concentração de NO3, que é o segundo reagente. Para ser consistente com o mecanismo experimental, o NO3 não pode aparecer. Então eu posso escrever um NO3 em função do NO e O2, já que eu tenho um equilíbrio rápido e essas concentrações, elas seguem uma relação matemática bem definida pela constante de equilíbrio. Substituindo então a concentração de NO3 que a gente encontrou pelo equilíbrio rápido, vai ter ali, olha, K, NO, Kzão, né, que é a constante de equilíbrio, NO e O2. A gente vai chegar aqui que a velocidade é igual a uma constante nova, que é o produto dessa constante Kzinho e a constante de equilíbrio Kzão do equilíbrio rápido, vezes NO2 elevado a 2, que ele aparece duas vezes, né, e O2, o que de novo é consistente com o mecanismo experimental. Então, pessoal, se você está fazendo na base do carteado, você já vai ver que já dá para marcar a alternativa, porque, olha, o mecanismo 1 e 2 estão corretos. Então, você já tem como, inclusive, marcar uma alternativa para essa questão. Mas,
né? A gente está estudando a gente resolve tudo na boa, até o final. Tá? Temos o mecanismo 3, em 4 etapas. Uma etapa rápida, eu nem considero porque ela é rápida, ela não interfere na velocidade da minha reação e não entra em equilíbrio. Depois temos 2 equilíbrios rápidos. Tá? E aí, olha, eu vou escrever então a constante de equilíbrio para o primeiro equilíbrio rápido e a constante de equilíbrio para o segundo equilíbrio rápido. Perfeito. Tá lá a concentração de NO3, NO2, O2 elevado a meio no primeiro equilíbrio, né? E N2O4, NO e NO3 no segundo equilíbrio. E a velocidade da reação ela pode ser escrita em termos do N2O4. O que a gente pode fazer é tentar substituir, né, as expressões de equilíbrio na concentração do N2O4, porque eu consigo, inclusive, relacionar o primeiro com o segundo equilíbrio, que eles têm espécies em comum, que é o NO3. Tá? Então vamos fazer isso. Tá? Olha, o primeiro equilíbrio, isolei lá o NO3, que é a espécie em comum nos 2 equilíbrios, e vou substituir esse NO3 no segundo equilíbrio, na expectativa aí de que suma, né, o NO3, que não aparece na expressão experimental. Só que aí eu crio outro problema. O NO2 também não aparece na expressão experimental, mas está ali, né? Apareceu ali, eu não vou conseguir resolver nada com ele. Mas vamos lá, a gente vai encontrar a expressão para essa lei cinética. Só não vai dar, né, exatamente a expressão experimental que indica que esse mecanismo está incorreto. Então, isolei lá N2O4 em função de K2, NO e em função também agora de K1. Tá certo? Perfeito? Agora, acabou. Lei cinética é V, Kzinho, K2, NO, K1, NO2, O2 elevado a meio. Eu pego as 3 constantes, Kzinho, K2 e K1, e crio aqui uma nova constante de velocidade, K3', que vai multiplicar aí NO, NO2 e O2 elevado a meio. Perfeito? Então, olha, logicamente, esse mecanismo proposto, que é o mecanismo 3, não corresponde ao mecanismo experimental, tá? Porque as leis cinéticas não estão batendo. Então, você matou a questão, mais uma questão aí de cinética química, resposta de mecanismos que são consistentes, apenas 1 e 2. Perfeito, pessoal? Espero que tenham gostado, uma questão bem elaborada da prova do ITA. Não deixe aí de se inscrever no canal, youtube.com/lucasfagundesquimica e curtir também a página no facebook.com/bizuaulas. Fica aí, tem mais vídeos hoje. Abração!